Fala pessoal, Felipe Fontoura por aqui, falando mais uma vez com vocês do canal Dev Samurai. E hoje eu tô aqui para contar exatamente 3 cagadas que eu já fiz como programador e como que eu fiz para consertar. E no final desse vídeo eu vou também te passar 3 dicas, né? 3 combina com 3, de como consertar essas cagadas que você pode fazer aí se um dia você já não fez qualquer uma dessas. E eu vou te garantir, o update sem é a menos pior de todas. Então, vamos lá, vamos para a primeira cagada que eu já fiz como programador. Bom, a primeira envolve banco de dados e eu estava lá no ano de 2004, 2005 mexendo num banco de dados Oracle, versão 7, acho que é 7i, 7 alguma coisa, 7 era o número da versão do banco de dados. E eu estava lá mexendo e eu tinha um programinha, eu cuidava de um sistema de cadastro e tudo mais. Ele tinha lá algumas tabelas, ok? Que eu precisava criar essas tabelas com um script de SQL. Então eu tinha um script lá, script PLSQL, desculpa, e esse script estava lá no meu computador e ficava no editor. Era um programa de edição de SQL que ele tinha também uma possibilidade de você se conectar no servidor e você rodar aquele script, ou seja, você já tinha um editor e um sistema lá e um executor de SQL direto no banco de dados. E pois bem, eu estava lá mexendo nesse script e esse script, a primeira parte desse bloco de código era criação de tabela. Então o que eu fiz? Para não precisar ficar dando erro, eu coloquei lá a primeira parte desse script que era assim, dropa as tabelas, depois recria e depois faz algumas outras coisas qualquer lá, que eu também nem lembro mais, só lembro dessa parte. E para facilitar ainda mais a minha vida, o que eu fiz? Eu deixei a senha do banco de dados de desenvolvimento, não era na minha máquina, era um servidor lá, gravado nas senhas desse programa. E adivinha, eu deixei a senha também do servidor de produção gravado nesse programa. Só eu tinha senha, eu e mais algumas pessoas lá, mas eu tinha senha, estava lá gravado. E um belo dia eu estava fazendo algumas coisas com pressa. O que eu fiz? Eu abri esse script e executei esse script no banco de dados de produção. E como eu te comentei, a primeira parte do script, ele era de dropar as tabelas. Então imagina o que aconteceu, eu apaguei literalmente todos os dados de produção, isso no final de uma tarde. E eu lembro muito bem que a hora que eu percebi isso daí, as minhas pernas na hora amoleceram, começaram a tremer, eu fiquei em pânico, comecei a suar frio. E eu lembro que eu levantei da cadeira, fui em direção ao banheiro, sem muito saber o que fazer. Voltei e fui falar lá com o administrador de servidores, falei assim, né, fiz a seguinte pergunta para ele. Ele chamava Adalton, não lembro muito bem, mas perguntei para ele assim, cara, como é que a gente faz para restaurar o backup, né? Eu perguntei assim, o banco de dados de produção tem backup? Ele falou, tem backup, tem backup de ontem. Isso era no final do dia. E daí a próxima pergunta que ele já fez foi assim, o que você fez? Bom, resumindo, por sorte eu tinha umas tabelas que eram tabelas de espelho, tabelas de resumo e de espelho. Então o que eu tive que fazer? Eu consegui, por sorte, pegar essas tabelas e voltar, os dados dessa tabela e voltar para as tabelas principais desse sistema, sem precisar restaurar o backup. Porque backup funciona assim, se você faz uma vez por dia, no mínimo que você vai perder, se você, claro, tiver na melhor dessas opções, normalmente é diário o backup, você vai perder um dia inteiro de operação. Imagina você perder um dia inteiro de operação de uma empresa. Eu estava lá trabalhando na Embraer, lá no setor de publicações técnicas e que seja. E cara, foi assim que eu resolvi. Na hora eu fui conversar com o meu chefe sobre isso. Isso também, aliás, é uma das coisas que eu vou te ensinar, que você vai passar por isso, você vai passar por essa situação. Espero que você não passe, mas com certeza você vai passar, ok? E eu abri o jogo com ele, falei, fui bem aberto, e eu prometi que eu não ia ter mais aquela senha, ele mudou a senha. Então o conselho que eu te dou é não tenha senha de produção no seu computador. Se tiver, é uma senha muito difícil, com cerquilha, asterisco, números randômicos, sei lá o que você vai colocar, maiúsculo, minúsculo, que você precisa copiar e colar de algum lugar nesse sistema. Ou então, se você pode fazer igual eu faço, no escritório eu tenho um caderninho físico. Por que caderno? Porque arquivo digital você
você perde. Né? Você perde, os outros copiam, é um problema. Então eu tenho uma agendinha que eu guardo no cofre da empresa com as senhas, e eu sempre quando eu preciso eu faço isso aí, ok? Então esse foi a minha primeira, meu primeiro susto que eu tomei, foi um drop de tabelas, foi uma recriação de tabelas que eu executei num banco de dados de produção, tudo isso porque eu tinha senha de produção guardada lá nesse programa. Então, novamente, conselho, não guarde senhas de produção aí nesses programas que a gente executa de SQL ou qualquer outra coisa que seja. Também no Java tem sistemas de, não só no Java, como C# e outros, hoje quase todos os frameworks têm isso, naqueles sistemas de gerenciamento de banco de dados, tipo Hibernate, essas coisas assim, eles melhoraram um pouco, mas ainda é complicado você fazer isso daí, legal? Então vamos lá para a minha segunda cagada. Bom, essa segunda cagada foi uma coisa muito pior que essa primeira, e basicamente envolvia negócios. Como assim? Eu estava desenvolvendo Bom, se ficar tremendo, aí você já sabe o que está acontecendo. Mas voltando, segunda cagada. Para começar o dia bem hoje falando em erros, em fails. Bom, voltando à segunda. A segunda que aconteceu foi com negócios. Então, o que a gente havia desenvolvido? A gente, porque eu estava participando também desse projeto, então também sou culpado. A gente estava desenvolvendo um sistema de pagamento, integrando com a solução Cielo de Web Services de cobrança de cartão de crédito. E não sei se você sabe ou não, já trabalhou com isso, sei lá, pouco importa. A Cielo, dentro do contrato dela, ela fala o seguinte: olha, você vendeu para alguém, né, via cartão de crédito, pela internet, porque chip com senha não precisa disso, mas se você vendeu pela internet, o que você precisa fazer logo na sequência? Você precisa pegar e confirmar essa compra, mesmo que se a pessoa digitou a senha, digitou aqueles 3 números atrás do cartão, aquela história toda, se você já comprou pela internet, você sabe o que eu estou falando, mas você precisa, como comerciante, dono do estabelecimento, fazer esse reconhecimento. Esse processo se chama de captura. E o nosso sistema, como a gente estava fazendo muito no início ainda, isso é vários anos atrás, com um cliente aí, a gente não tinha feito essa parte. E a gerente achou que o sistema já fazia isso automaticamente. E a Cielo não avisa, tá lá no contrato dela falando assim: olha, se você não fez essa captura em até 5 dias, você perde a venda. Dane-se você, né? Dane-se o comerciante. Aliás, legal, todas essas empresas aí de cartão de crédito. O ônus sempre fica com o comerciante, aquele que fez a inscrição lá para vender. Bom, mas que seja. Mas ela não fez. E ela perdeu praticamente 40% do faturamento daquele mês, porque ela esqueceu, ela imaginou simplesmente que tinha que fazer essa captura. Mas daí talvez você esteja me perguntando: pô, mas a culpa não era sua, porque o seu código não tinha o botão, tudo bem, mas a minha culpa nesse sentido, que eu quero reforçar até com esse prejuízo financeiro, foi em não falar, foi um problema de comunicação. E quantos problemas de comunicação estão acontecendo nesse momento, né, e quantos erros estão acontecendo nesse momento, fazendo causar vários prejuízos, não só de dinheiro, mas também de imagem da empresa. E eu lembro que nessa ocasião o que aconteceu? Ela ligou cliente a cliente do que havia feito a compra, perguntando da possibilidade de cobrar novamente esses clientes. Claro que nem todos os clientes deixaram fazer isso, por algum motivo ou outro. Não importa também se o cliente foi legal ou não tão legal em deixar, ou autorizar ou não fazer isso, mas não importa, a gente não está julgando isso, a gente está julgando esse erro de comunicação, essa possibilidade. Então, o meu conselho, se é que conselhos são bons, reforça a comunicação. Deixa escrito, deixa bem claro. E se eu tivesse escrito num e-mail alguma coisa do tipo: olha, o sistema foi implantado, o sistema está no ar, está funcionando, mas em letra vermelha, garrafal, escrito em maiúsculo, piscando de amarelo, não é ainda possível fazer captura automática. Você vai precisar ligar para a Cielo ou abrir a ferramenta XPTO para fazer essa captura. E se você não fizer isso, tal coisa vai acontecer. Então você, como programador, dono daquela solução, você precisa deixar o seu cliente ciente, porque o seu cliente não está preocupado com tecnologia. Aliás, você deve estar preocupado com essa situação, então você precisa informá-lo sobre essa questão. Legal? Então meu conselho para essa situação
É isso aí. E a minha terceira e ultra master, vamos dizer assim, fail, erro, qualquer coisa que você queira chamar, foi um dia eu estava participando de um projeto nessa mesma empresa, a Embraer que eu trabalhava. Pra você ver, esses caras são bonzinhos, não me demitiram da primeira nem na segunda vez por conta disso. E no final saí de lá por outras questões, mas que seja, voltando aqui ao erro. O que aconteceu? Eu estava desenvolvendo um shell script, e se você já programou em Unix, ou até em Windows dá para fazer isso, você sabe o que eu estou falando. É um arquivinho que você faz um arquivo de texto com alguns comandos, são arquivos que você nomeia com .bat e o sistema já sabe que ele vai executar alguns comandos. Isso no Unix, você pode escolher algumas, vamos dizer assim, linguagens de script, que são o Bash Script, C Script, Shell, e tem algumas lá. Eu lembro que eu estava programando num desses daí, eu acho que era Bash, e nesse Bash ele tinha uma rotina de limpeza de arquivos temporários. Então eu vou estar mostrando aqui no cantinho da tela, só para ficar mais ilustrado. Então o que eu fiz? Eu lá numa determinada linha do meu programa tinha um seguinte comando: rm, que é remover arquivos, menos rf, que significa remover sem nenhum tipo de confirmação, nenhum tipo de aviso, nada, simplesmente faça isso sem me encher a paciência, ok? E a variável que eu queria remover. Só o que eu fiz? Eu concatenei essa variável. O que é concatenar na programação? É juntar, né? Eu juntei dois textos, que era o barra, mais a variável que era o caminho, o diretório que eu queria limpar, o diretório temporário. Só que por algum motivo de Deus, sei lá, da luz, sei lá, chame como você queira chamar, essa variável veio vazia. Veio vazia. E então, o que aconteceu? O comando ficou assim: rm-rf barra. O que isso significa? Significa esse barra é sei lá, o C2 do Windows, é a raiz, é todo o sistema. E para ajudar, esse programinha ele estava rodando em modo administrador, que é o que dentro do Unix, dentro do Linux, sei lá, qual sistema desses você usa, ou se já se usou, significa assim: rodar em modo administrador, modo sudo, né? SU, super user, do, de fazer. Então, sudo, o nome do meu programinha, e ele estava rodando como administrador. Em Linux ou Unix, se você fizer isso, ele não pergunta nada mesmo, porque administrador é o cara rei das galáxias lá dentro do programa. E adivinha o que aconteceu? Apagou todos os dados de produção do servidor, ok? Nesse dia eu lembro que eu, junto com essa equipe de programadores que estávamos fazendo esse shell script, a gente, nossa, foi o pior dia da minha vida. Foi tão pior quanto fazer lá o drop dos bancos, das tabelas lá de banco de dados, e putz, foi muito difícil, foi muito complicado. Eu lembro que era um final de semana, era um sábado que a gente estava fazendo hora extra para poder acabar rapidamente um sistema lá. Eu lembro que isso foi uma tragédia. Eu fui embora para casa muito triste, e a impressão que você tem é que depois que passa primeiro aquele susto, né? Primeiro você tem aquele baque, você quase cai para trás, parece que você levou um murro na cara do Mike Tyson. Né? Você tá lutando com o Mike Tyson, eu não sei lutar boxe, então provavelmente se eu fosse lutar com ele, eu ia levar uma pancada, que eu ia cair para trás duro no chão. Mas depois de você cair duro, você levanta com aquela adrenalina, você quer fazer alguma coisa e vem aquela sensação de impotência, aquela sensação que você não pode fazer nada porque você já fez a maior merda do mundo. E você não pode fazer nada. E esse sentimento é horrível, e depois que passa esse momento, esse processo de adrenalina, o seu corpo fica numa sensação, os seus músculos ficam ruins, é muito complicado. Eu nunca desejo você que está assistindo passar por essa situação, e se você já passou por essa situação, você sabe o que eu estou falando. Até seria legal se você quiser compartilhar, claro, se você puder compartilhar. Eu não recomendo que você compartilhe se você ainda está nesse emprego, ok? Mas se você quiser, brincadeira, se você quiser, compartilha isso aí nos comentários que a gente vai ficar sabendo. Bom, e o que a gente faz agora? E agora as 3 coisas que você precisa fazer se você já passou, se você já fez isso, ou se você vai fazer, e com certeza se você trabalha você vai fazer. Aliás, abrindo um parêntese, é muito legal, teve um dia que um dos meus supervisores lá, nesse emprego que eu trabalhava, meu chefe, ele falou o seguinte, né, talvez com a esperança de consolar todo mundo, que só erra quem trabalha. Então ele falava o seguinte: quem não trabalha não erra. Claro que você não vai ficar ali errando de bobeira, né? Senão você vai
não vai fazer de bobeira. Mas errar uma vez é humano, errar a segunda vez você já sabe o que eu estou falando. Mas é interessante essa visão. Bom, mas voltando. Primeira coisa, como que você consegue lidar com essa situação? Como que você consegue superar? Primeira coisa que você precisa fazer, no primeiro momento que acontecer esse problema, você precisa assumir. Você precisa assumir o seu erro. Não tenta esconder, cara. Não tenta colocar o negócio lá para baixo do tapete, achando que ninguém vai ver, porque a hora que alguém for descobrir, vai ser muito pior. Porque você vai ter aquele problema que aconteceu e, além disso, vai ter a sua cara de pau no sentido de tentar esconder. E mais cedo ou mais tarde alguém vai descobrir, por mais que você restaure backup, por mais que você volte uma cópia, por mais que você faça alguma coisa. E como você assumiu, você vai estar se mostrando como uma pessoa. E quando você assume esse erro e pede ajuda para alguém, a lidar com essa situação, o que acontece? As pessoas ficam do seu lado e elas vão querer te ajudar. Ao passo que se você tentar esconder, as pessoas, entre aspas, viram sua inimiga, sei lá. Elas não vão achar essa atitude legal e vão te julgar por conta disso. Bom, segunda coisa, e tão óbvio quanto essa, é corrigir o mais rápido possível. O que você precisa fazer? Depois que você assumiu, falou com as pessoas, senta e começa a corrigir o erro, começa a resolver o problema como se não houvesse amanhã. Tenta corrigir esse erro, faz o mais rápido possível e o impossível também para corrigir essas bobeiras aí que você fez. Então você fez lá um update semware, sei lá, se for precisar pegar um arquivo de Excel e digitar na mão todas as coisas de novo, senta e digita na mão. O importante é você resolver o problema, tentar amenizar a situação para que mais problemas ocorram, principalmente coisas com banco de dados, que normalmente os bancos de dados que estão lá não são informações lixo, não são qualquer tipo de informação, são informações relevantes àquela empresa, aquele negócio, que se alguma coisa acontecer de errado ali, pode, sei lá, falando em termos de catástrofe aí, fechar a empresa. Bom, e o terceiro e último que eu recomendo para você é que você dê suporte logo depois que você faça esse tipo de correção ou de ajuste ou sei lá o que você vai fazer. Então se você apagou de repente um banco de dados, que nem eu fiz, lá fica do lado da equipe que era responsável por aquele banco de dados. Na minha situação era um banco de dados de informações de publicações técnicas, eu fiquei do lado dessa equipe de publicações técnicas ali. Ó, e aí, tá tudo certo, tá tudo certinho, tá faltando alguma informação? Você tem que prestar um mínimo aí de assistência e não ficar só sentado lá na cadeira, né, com o seu bumbum na cadeira, achando que alguma coisa vai resolver. Não, você precisa se desdobrar. Senão, a pior consequência vai acontecer. E a menos pior de todas é você ser demitido. Dependendo do tipo de contrato que você assinou ou do tipo de negócio que você está fazendo, você pode até inclusive ser processado por isso, responder civilmente por alguma situação dessa que pode acontecer. Igual, por exemplo, quando um controlador de voo, eu sei que programador não tem nada a ver com controlador de voo, mas só estou dando um exemplo. Quando um controlador de voo lá faz alguma bobeira e deixa o avião cair. E é por isso que inclusive existe vários processos de checklist. E como bônus, inclusive pegando esse gancho de checklist, a melhor ferramenta para que isso não aconteça é você ter passo a passo do que você precisa fazer quando é alguma operação crítica. E você imprime esse negócio e faz o check lá para que você não esqueça. Quantas vezes, quando a gente está fazendo alguma coisa, a gente faz lá de uma forma totalmente aloprada no piloto automático e se esquece que aquele negócio é crítico, tem algum negócio, tem clientes envolvidos por trás. Legal? Então esse é um vídeo que eu gravei aqui, tava aqui pensando na vida, tava almoçando, né? Então estou gravando esse vídeo aqui para vocês. É um vídeo que é para mostrar que todo mundo erra, inclusive se você nunca errou, você vai errar um dia, mas o que importa é que você esteja preparado. Não significa que você vai ficar errando de bobeira, mas o dia que você errar, lembra desse vídeo, lembra dessa situação. Legal? Então se você gostou, acessa nosso blog lá, devsamurai.com.br, deixa seu e-mail para receber vídeos como esse, assina também o canal, esse canal aqui que você está assistindo, que eu estou lançando bastante conteúdos relevantes aí, técnicos de carreira, sobre produtividade e outras coisas relacionadas à área aí de desenvolvimento de software. Legal? Então fica assim, muito obrigado, tchau, tchau.